Pois é, rapaziada, a data FIFA acabou e foi cruel para o torcedor brasileiro. Apenas um ponto conquistado em 6 possíveis, isso enfrentando Venezuela e Uruguai. É um baque gigante para o torcedor. E isso tudo fora os problemas extra-campo que a seleção tem vivido, que vai de CBF, assuntos polêmicos, falta de disciplina de alguns jogadores e por aí vai. Puro suco de Brasil. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu humilde desserviço à comunidade do YouTube brasileiro. E como já apresentado, a seleção brasileira enfrentou Venezuela e Uruguai nessas últimas eliminatórias, empatou com um e tomou penha do outro, ficando ali na terceira posição das eliminatórias da Copa de 2026, atrás de Argentina com 100% de aproveitamento e do Uruguai, que ganhou um confronto direto nessa última terça. Olhando para essa tabela, é de causar certa estranheza para o torcedor brasileiro ver a seleção em terceiro colocado, já que o Tite levou muito, você querendo ou não, o patamar da seleção em comparação aos outros times da América do Sul. Nós estávamos aqui, os outros times estavam lá embaixo. Isso incluindo a Argentina, que foi a última campeã da Copa. Vamos lembrar que nas duas últimas edições de eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil terminou em primeiro colocado com mais de 40 pontos e tendo perdido apenas um jogo nesse período. Números muito bons. Eu acho correto afirmar que o Tite ele tinha muitos problemas, incluindo falta de liderança, alguns problemas extra-campo, algumas declarações até. Mas isso não refletia tanto no que ele sabe de futebol e como ele sabia montar a seleção brasileira para vencer os jogos. E eu particularmente acho uma queda muito grande você sair desse cara que sabe muito de futebol para vir alguém como o Diniz, que dentro da minha visão não tem a qualidade, muito menos o currículo para ser o técnico da seleção brasileira, o cara que a seleção precisa. Não é que o Diniz seja necessariamente um técnico ruim, muito longe de mim falar uma coisa dessa, principalmente olhando esse bom trabalho dele com o Fluminense. Mas eu não acho que era o perfil dele que a seleção precisava para se reerguer no cenário atual depois de duas péssimas quedas na Copa do Mundo. Nós precisávamos de mais, muito mais inclusive. Eu inclusive acho que a pedida pelo Carlo Ancelotti ela é muito boa, mas ao mesmo tempo é muito difícil, principalmente pelas últimas declarações do treinador que não deu nenhum resquício de que viria treinar a seleção brasileira. Mas eu também não quero ficar falando muito dele, porque eu vou aí estar trabalhando no futuro hipotético, então eu prefiro ficar no presente que estamos vivenciando do que falar desse futuro. Futuro esse que pode nem acontecer, né? E o que estamos presenciando nesse atual momento é uma seleção brasileira muito ruim, muito ruinzinha mesmo. E pra mim o principal culpado disso tudo não é técnico nem jogador, e sim a CBF. Todas as suas decisões extracampo, toda a politicagem, a bagunça e até mesmo corrupção, tudo isso influencia para estarmos dentro de uma seleção brasileira muito ruim, muito abaixo do que ela deveria e tem qualidade para ser. Vamos lembrar aqui que em 2021, o então presidente da CBF foi afastado do cargo por assédio sexual e moral. E muitos podem até imaginar que isso não reflete muito nos resultados dos jogos, mas eu digo para você que isso interfere muito, não só para os jogos da seleção brasileira, mas para o futebol brasileiro no geral, incluindo os campeonatos de clubes, tá ligado? Mas saindo um pouco desse campo da politicagem, vamos falar aqui daquele retângulo que tem no meio do mato com 22 jogadores correndo durante uma bola para acertar ele. Mais especificamente, vamos falar aqui do trabalho do Fernando Diniz, que como eu já falei, vou sempre frisar, é bem ruinzinho. É ruim porque ele é um mau técnico em hipótese alguma. É ruim porque ele simplesmente não é técnico da seleção brasileira. Ele é técnico do Fluminense que às vezes faz bico para a seleção brasileira, convocando e treinando alguns jogadores. E isso tá nos custando pontos cruciais, pontos que podem fazer muita diferença lá na frente. Nesses 4 jogos do Diniz à frente da seleção brasileira, foi quase que uma escadinha do melhor resultado pro pior. Foi 5-1 contra a Bolívia, uma exibição de gala. 1-0 contra o Peru, um golzinho achado ali no final do segundo tempo, de cabeça do Marquinhos. 1-1 contra a Venezuela, também um gol cagado do zagueiro, que ele se achou ali no meio do escanteio. E uma derrota por 2-0 contra o Uruguai lá em Montevidéu. Começou muito bem, obviamente. Tinha até gente falando que os caras deviam cancelar a vinda do Ancelotti para ficar mesmo com o Diniz. E essa mesma rapaziada hoje já tá pedindo a cabeça do técnico
tá ligado? Pra você ver como é que funcionam as coisas, sempre fazem isso. Bom, primeiramente é importante dizer que nesses jogos que o Diniz treinou, o time não estava completo, sempre tinha um cortado por lesão. No começo foi o Vinícius Júnior, depois o Rafinha e todos os laterais que ele havia convocado. Então assim, ele já tem um curto tempo para trabalhar com os caras e já vem uma remessa muito grande de lesionados, dificulta cada vez mais o curto período que ele tem. Mas eu também quero frisar que com quem ele trabalha com certo tempo, ele trabalha muito mal. Em especial o Rodrigo, que é o único atacante fora o Neymar que foi titular nesses 4 jogos e que ele está desempenhando uma função muito jogada dentro do campo. Ele não está desempenhando seu melhor futebol muito por conta do que o Diniz propõe para ele fazer. E é um grande nada, é uma grande bagunça. No jogo contra a Bolívia ele fez gol, foi muito bem. Só que assim, nesse último jogo contra o Uruguai, por exemplo, ele foi jogado na posição de falso 9, uma posição que o próprio Rodrigo não gosta de jogar, como ele já vem afirmando no Real Madrid. E como podemos ver, foi uma atuação muito ruim, onde ele não sabia o que fazer. A seleção estava sem ninguém na área para finalizar e o Rodrigo estava rodando ali entre as linhas, tentando fazer alguma coisa que ele não, obviamente, não está acostumado a fazer. Isso limita muito o seu poder de finalização e de drible, tá ligado? Você enfiar ele ali no meio dos jogadores. O Rodrigo não é um Messi, tá ligado? Assim como o Rodrigo, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior também são exemplos de jogadores que são muito mal utilizados na seleção. O Vinícius Júnior, por exemplo, ele é o dono do Real Madrid, tá ligado? Ele finaliza, ele dribla, ele arma jogadas, ele faz tudo mesmo, tá ligado? No Real Madrid ele atua como ponta esquerda, mas ele tá sempre aparecendo na área para finalizar porque ele tem uma finalização muito poderosa. E o Carlo Ancelotti sabe muito bem disso e não à toa ele está sempre na área para finalizar, seja por uma bola aérea, uma bola rasteira. E além disso, ele sai muito daquela posição ali de ponta para cortar para o meio, para tentar achar um espaço, uma finalização, para dar um drible diferente, para quebrar a marcação e arranjar um passe muito bom para seu companheiro e tudo mais. É uma liberdade muito grande que a gente não vê ele tendo na seleção do Fernando Diniz. Isso me preocupa muito. Com o Gabriel, a história é um pouco parecida. No Arsenal ele está sempre tocando na bola, criando oportunidades, finalizando, chegando muito forte na área para finalizar, né? E nós vemos na seleção que ele nem sequer é acionado. Esse último jogo contra o Uruguai, no qual ele foi titular pela primeira vez ao comando do Diniz, ele foi muito pouco acionado, jogando ali naquela posição de ponta direita, fazendo quase nada, tá ligado? Ele tava só ali como se fosse uma espécie de mais um. E eu culpo literalmente o Diniz por isso, tá ligado? Porque você tira o proveito de um grande jogador pra ele não fazer nada, basicamente isso. E esses casos não são casos isolados, tá? Isso reflete em quase todos os jogadores da seleção. Bruno Guimarães, Rafinha, Casemiro e por aí vai. Eu não sou especialista para fazer uma análise tática do estilo do jogo de Diniz tão perfeitamente, né? Eu só gosto do assunto. Então assim, eu recomendo muito a você procurar vídeos no YouTube ou até artigos falando sobre tática e para você compreender melhor o estilo do jogo do Diniz. Porque eu tô falando aqui como um mero amador. Inclusive, eu recomendo que você procure esses assuntos e venha aqui me refutar se eu tiver falado alguma besteira. Mas é isso que eu enxergo dentro do jogo do Fernando Diniz, essa limitação de jogadores. Mas outra coisa que me incomoda muito é o fato do Fernando Diniz ser um interino que está treinando outro clube que é gigante no cenário brasileiro. Pô, eu acho isso uma baita falta de respeito, não só pro Fluminense, mas também pra seleção brasileira, tá ligado? A gente acha que isso aqui é Master Liga, o técnico ficar treinando no clube, seleção, isso não dá certo na vida real, rapaziada. Pra você ser técnico de uma seleção de futebol, principalmente uma seleção como o Brasil, de grande prestígio e cobranças, você precisa de muito estudo, muitas viagens para acompanhar jogadores, muitos treinos e por aí vai. E o Diniz, comandando o Fluminense, não tem tempo para isso. O técnico que está na final da Libertadores com o Fluminense, ele não vai ter tempo de fazer nada disso. O que impede dele olhar para promessas que estão jogando fora, que não tem tanto destaque na mídia, e também o impede de olhar para jogadores veteranos que estão desempenhando bom futebol, mas que também não tem tanto destaque, e assim ele sempre fica no mais do mesmo das convocações. Um exemplo disso é que o Diniz sempre vai convocar o que está de acordo com a realidade do que ele tem mais tempo para acompanhar. Muita gente falou do fato do Gerson ter sido convocado e o Joelinton não. Só que assim, rapaziada, você acha que o Diniz ele assiste mais jogos do Flamengo ou do Newcastle? Por que você acha que ele vai convocar o Gerson e não o Joelinton? Porque ele acompanha muito mais o Gerson, tá ligado?
Então isso é até normal. Pode parecer injusto? Pode, mas isso é resultado do que nós aceitamos, inclusive. Então assim, apesar de eu não achar que ele é 100% culpado de tudo, eu não vou jogar essa bomba pro cara, mas ele é reflexo de um produto ruim que a CBF vem estabelecendo na seleção brasileira. E apesar disso, eu acho que nós temos sim que cobrar porque o seu desempenho tá muito ruim, tá ligado? E nós, principalmente eu, acredito que ele tem a capacidade de fazer mais. Então assim, cobrar sempre é bom, sempre é necessário, cobrem o Fernando Diniz. E pra finalizar, vamos falar aqui do nosso grande adulto menino Ney, que sofreu uma lesão gravíssima no final do primeiro tempo contra o Uruguai. Ele rompeu ali o ligamento cruzado e apesar de não ter um relatório oficial para quando o jogador vai voltar, estima-se que seja em 2024, depois de cerca de 8 meses por aí. Obviamente é muito tenso ver um jogador do porte do Neymar ter um histórico de lesões recentes tão ruins com apenas 31 anos. Vale lembrar ainda que não é a primeira vez que o Neymar fica distante da seleção por conta de lesões. Na Copa América de 2019, por exemplo, no qual o Brasil foi o campeão, ele estava fora, cortado por lesão. Em 2014 teve aquela entrada criminosa do Zuniga que o tirou da semifinal. Em 2018 e 2022 ele teve seu desempenho afetado na Copa por conta de estar voltando de sérias lesões. É um histórico péssimo e de muita infelicidade. Até por isso eu não gosto muito de ficar comentando, simplesmente adivinhando por que ele está se lesionando tanto, tá ligado? Como muita gente gosta de fazer. E diferentemente do que a mídia pode falar sobre o jogador, eu particularmente acho uma perda colossal o Neymar fora da seleção. Mas, para além disso, o seu comportamento fora do campo tem sido cada vez mais ridículo e infantil. Na saída do jogo contra a Venezuela, um torcedor jogou pipoca nele e ele, com sua incrível maturidade, foi lá, deu meia volta e mandou o torcedor tomar no cu. Pô, cara, às vezes eu fico pensando como é que um maluco desse pode ser tão burro. Os maiores gênios futebolísticos do século XXI é um cara totalmente idiota, tá ligado? Se ele quer demonstrar serviço e resultado, calando da boca da mídia ou de torcedor, ele que saia do Instagram e do Twitter com aquelas frases motivacionais indiretinhas de menina de 15 anos que ele costuma fazer, tá ligado? E vai cuidar do seu físico pra ele estar apto pra jogar e principalmente cuidar do seu mental, tá ligado? Porque isso é extremamente importante e vamos lembrar, é outro fato que a CBF, o técnico e muitos que estão envolvidos ali com a seleção têm negligenciado essa questão da saúde mental no futebol. É de se preocupar que o nosso melhor jogador e astro do time seja esse zero à esquerda que estamos presenciando. É um gênio, disso não tem a menor dúvida. Talvez seja top 5 maiores brasileiros da história do futebol. Recentemente, inclusive, passou até o Pelé em artilharia da seleção, tá ligado? E isso me entristece muito, porque ele tá jogando literalmente toda a sua história que ele construiu por clubes e pela seleção diretamente no lixo com apenas 31 anos de idade. Mas é isso, né, rapaziada? A seleção brasileira tá bem ruim, o Flamengo tá bem ruim, o meu comercial tá na segunda divisão do Campeonato Piauiense. Então, assim, tá tudo ruim, tá ligado? Mas o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Eu só quis opinar um pouco sobre toda essa situação da seleção e frisar um pouco do que eu acho das atitudes do Neymar, sem tocar muito na questão da lesão, porque eu não gosto de ficar falando de lesão de jogador, principalmente a do Neymar, que já é perseguido bastante pela mídia. Mas é isso, lembrando que essa é a minha opinião, se você discorda dela, eu não tô nem aí pra você. E é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui e se inscreve no canal, compartilha meu vídeo, faz o que você quiser com o meu conteúdo. É isso, valeu!